Antes da gente ir para o conteúdo principal do vídeo, se liga só nessa informação que é extremamente importante. Com uma descompensação muscular na perna esquerda, Gustavo Henrique foi contatado pela diretoria do Corinthians para saber do seu interesse em permanecer ou não no clube. A resposta foi positiva, de que sim, quer continuar. Após o sim, o Timão notificou o Real Valladolid da Espanha de que o zagueiro chegou ao clube com a lesão. Chegou machucado. E acordou que os espanhóis pagarão o salário do jogador no período de recuperação. A tendência é de que Gustavo Henrique esteja disponível em 2 semanas, notícia do Pedro Ramiro sendo repassada pelo perfil SCCP News no Twitter. Isso é muito bom e se liga só nesse comentário. Augusto Melo contrata e ainda obriga os caras a pagar o salário enquanto se recupera. Que da hora finalmente ver um presidente que realmente se preocupa com o Corinthians e não fica jogando grana fora. O momento não é bom, né? É muito fácil falar mal do presidente do Corinthians, mas essas pequenas coisas também são importantes a gente destacar, né, cara? E a gente já emenda com essa notícia aqui, né? O empresário do Igor Coronado colocou isso aqui, ó. Rafael Brandino. Ele tem aqui uma caneta lindíssima com um papel em branco, escrito em cima aqui, na verdade, Planejamento Igor. E aqui a matéria aberta aqui no computador, dizendo: saiba o que falta para Igor Coronado chegar no Timão. Então, o empresário já dando uma pista aí de que o jogador deve chegar no Corinthians e a gente vai ver tudo isso agora. Igor Coronado dá preferência para o Corinthians. O meio-campista, antes mesmo de rescindir o seu contrato com Al Ittihad, já tinha noção dos valores oferecidos pelo clube. Se tem bom otimismo pelo negócio, mas a diretoria alvinegra vai com cautela para evitar problemas, né? Vai querer anunciar o jogador realmente só quando o contrato estiver assinado. Isso aí é fato. Mano, vendo o Corinthians trazer Igor Coronado depois de ter sido demitido. Ah, cara, é muito engraçado, né? Vocês acham... Só uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Mano conseguiria fazer alguma coisa com mais reforços? Ou que o limite dele era aquele mesmo? Assim, ele não ia fazer o time produzir ofensivamente? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que ele tem um limite muito baixo, sabe? Não que o Antônio Oliveira seja o Guardiola de colocar o time muito pra frente, né? Na boa, se o Igor Coronado realmente vier pro Corinthians, vai ser poda. Esse cara é fora de série, bate bem na bola, é driblador, tem ótimo passe e visão de jogo. Resolve o problema do meio campo e com o Garro formaria uma das melhores duplas do Brasil. Eu fiz um react dele há um tempo atrás. Esse cara joga demais, velho. Ó, tirar aqui o som. Aqui ele, ó. Camisa 10 aí, com o Benzema, tabelinha, golaço. Joga muito, joga muito. Ele tem muita habilidade, sabe armar bem o time, faz gol. Tem gol pra caramba na carreira por um meia atacante, que ele não é centroavante, não é ponta, não é segundo atacante, ele é um meia, um cara que cria jogadas. Se a gente for pegar como referência ali a posição do Arrascaeta, por exemplo. Joga ali atrás do atacante, né? Vai metendo bola pro Benzema. Cara, tem um monte de gente se doendo com essa informação aqui. Igor Coronado dá preferência pro Corinthians, meio campista, antes mesmo de rescindir o seu contrato com o Ittihad, já tinha opção, já tinha noção dos valores oferecidos pelo clube. O que tem diante, meu amigo, revoltado com isso. O Corinthians, mesmo na crise, é um time que desperta interesse de muitos jogadores, cara. Porque os caras sabem que o Corinthians bem é outra coisa. E eles sabem que o time não tá bem justamente porque não tem tantos jogadores de qualidade. E eles são jogadores de qualidade, podem ajudar o time. A Gazeta Esportiva acabou cravando aqui que o Corinthians acertou a contratação do meia Igor Coronado, que rescindiu seu contrato com Al Ittihad. A diretoria do Timão e seu staff e o staff dos jogadores de 31 anos já tinham um acordo. Gazeta cravou realmente, isso é verdade. E aí acho que é uma flamenguista aqui, ó. Sinceramente, gostaria de saber por que a diretoria do Flamengo tinha interesse de contratar o jogador Evander com preço altíssimo no mercado da bola e não tem interesse no atleta Igor Coronado, que viria de graça. A torcida do Flamengo quer todo mundo, né, cara? Tem que varrer o mercado, tem que contratar todo mundo. Quem tiver aí com qualidade tem que ser contratado. O elenco com 200 mil contratações, só pro adversário não se reforçar. O Flamengo já quis todo mundo aí que circulou nesse mercado da bola, todo mundo. Com Igor Coronado e Garro, meio que é complicado gastar com o Claudinho, não? 3 jogadores caros para a mesma posição, sei não. Mas não é a mesma posição, cara. Caso o Claudinho viesse, que eu acho muito difícil, muito mesmo. O Claudinho seria a disputa ali com o Igor Coronado, o Garro é outra posição. O Garro é como se fosse ali a posição do Renato Augusto. Igor Coronado e do Claudinho fosse do Juliano, sei lá. Aquele cara que joga mais próximo da área. Bora ver que o Fabinho, volante do ex-Liverpool, né, que tá no Al Ittihad também, falou sobre o Igor Coronado, se liga só. O Igor Coronado, eu conhecia ele, já tinha encontrado ele uma vez antes daqui,
na época da Copa do Mundo. Conheci ele através do Helder Costa, que jogou aqui, que é um amigo nosso em comum, mas só tinha visto ele jogar pela TV, e quando eu vi ele no dia a dia, nos treinos, no jogo, eu vi realmente da qualidade que ele tem, que é um jogador diferenciado, então nesse sentido o Igor me surpreendeu. Bora ver o que o Marco Belo falou sobre o Igor Coronado no Corinthians, se liga só. Meia atacante, nunca jogou no futebol brasileiro, apesar de ser brasileiro, ter nascido na cidade de Londrina, começou a jogar no futebol inglês em times pequenos, rodou pela Europa e estava no Al Ittihad da Arábia Saudita. Vários clubes brasileiros já tentaram trazer o Igor Coronado em diversas janelas de transferências, mas ele nunca quis vir para o Brasil porque ele ganha muita grana no exterior. Mais de 2 milhões de reais por mês é o salário atual do Igor Coronado com o Al Ittihad. Acontece que chegou a hora na cabeça dele de vir para o Brasil. E hoje o seu empresário confirmou que o Igor Coronado rescindiu o contrato com o Al Ittihad. No dia 17 de janeiro, há quase um mês, eu publiquei que o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, ligou para o empresário do Igor Coronado para informar do interesse corintiano no jogador. E minutos depois, os dirigentes do Flamengo ligaram para ele também para dizerem que se interessavam pelo atleta. Isso porque já estava rodando a história de que ele poderia rescindir o contrato. Mas o empresário do jogador deu a palavra ao Corinthians que o Corinthians seria o primeiro clube procurado caso houvesse essa rescisão. A rescisão aconteceu, Igor Coronado está conversando com o Corinthians, ele vai receber uma bolada nessa rescisão contratual, mais de 8 milhões de euros, e eu conversei com o staff do jogador a respeito do salário que ele ganharia aqui. Eles me falaram o seguinte: provavelmente ele vai aceitar ganhar menos por causa dessa bolada que ele vai receber da rescisão contratual. Então, somando o que ele vai receber com o salário no Brasil, ele vai acabar recebendo um salário mensal muito grande. Então o Corinthians deve pagar cerca de 1,5 milhão de reais por mês para o Igor Coronado, 2 anos de contrato. Essa pessoa do staff do Igor Coronado com quem eu conversei, eu perguntei: o cara vale 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês? Essa pessoa me falou o seguinte: ele vai disputar o posto de melhor jogador do futebol brasileiro. Então o Corinthians está fazendo uma baita de uma contratação, caso, claro, se concretize. Igor Coronado, se recordem desse nome. Que é o maior candidato à contratação de Igor Coronado. Contei com exclusividade e um vídeo extra publicado há instantes aqui no canal do Nicola, que o Igor Coronado rescindiu seu contrato com o Al Ittihad e que seu empresário vai fazer toda a força do mundo para colocá-lo no Corinthians. Como é que eu posso cravar isso? Porque foi o próprio empresário quem deu a entrevista a Rafael Brandino, com quem conversei na tarde dessa quarta-feira. Entre outras coisas, o Brandino disse, abre aspas, eu sou corintiano, já abri mão de comissão quando o Corinthians esteve mal financeiramente e devia folha salarial na gestão do Andrés. Também sou sócio e torcedor fanático. Tudo que eu puder fazer para ajudar o Corinthians, eu farei. Perguntei pro Brandino como é que andavam as negociações do Corinthians e ele disse em determinado momento que vou tentar convencer o Igor a fechar com o Corinthians, embora a palavra final seja dele. Posso assegurar que o Corinthians já tem negociações com o Igor Coronado e Rafael Brandino. A ideia é que esse martelo seja batido em no máximo 48 horas, então não deve ser uma novela muito longa e a chance real de o Igor Coronado, meio atacante brasileiro, 31 anos de idade, ex-Al Ittihad, de pintar no Corinthians. Você vê, né, cara, o empresário forçando a barra aí, entre aspas, né, pro cara jogar no Corinthians. Deixa o comentário aqui embaixo, fiel, se você curtir essa contratação, se chegar realmente, mas parece que tá próximo. Deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.